Namastê. É chegada a hora, aquela hora tão esperada que nós estávamos aguardando há tanto tempo. Ela chegou. Estamos no meio da transição planetária. Tudo está acontecendo muito rápido. Estamos recebendo muita informação do nosso Sol. O Sol está em erupção já faz um bom tempo. E cada vez que ele manda informações, todos os dias na verdade, mas quando tem as erupções é mais informação que a gente vai recebendo. Então é um momento onde o nosso corpo está recebendo ativações, está recebendo informação, está fazendo uma atualização de DNA, está fazendo uma atualização de funcionamento de software, para que a gente possa atingir níveis mais altos de frequência, para que a gente possa sustentar uma frequência mais alta e manter uma consciência mais ativa. Inclusive ativando atividades, funções desse corpo que a gente ainda não tem acesso total, acesso pleno, apenas algumas pessoas conseguem chegar. Sim, esse corpo ele tem a capacidade de fazer muito mais do que a gente imagina. Mas para isso ele precisa dessas ativações, ele precisa dessas reconfigurações e ele precisa principalmente de purificação. Muitos desconfortos, muitos sintomas físicos, muita ansiedade, muita tristeza está sendo manifesta nesse momento, porque muita informação está chegando. É como se fosse um quarto escuro, bagunçado, com a luz apagada, né? Escuro. Que tu passa por esse quarto todos os dias. No momento que começa a chegar mais luz, começa a trazer luz para esse quarto, acender a luz desse quarto, começa a ver a bagunça. Então as coisas começam a sair para fora e a gente começa a ter acesso a coisas internas que a gente não estava tendo. E é por isso que está doendo, e é por isso que muitas ansiedades estão sendo manifestas. Como que a gente pode fazer para reduzir esses sintomas? Entendendo que a linha que divide os nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual são ilusórias. É um corpo, é um grande corpo que é percebido em densidades, de formas diferentes, mas é o mesmo corpo. A mente é o corpo, as emoções é o corpo, o espírito é o corpo, a alma é o corpo, e ela está sendo percebida de outras formas. Então, o que se manifesta no corpo físico, ele está manifesto nos outros corpos ao mesmo tempo. Eles são equivalentes porque eles são o mesmo. E é um pouco, talvez, desafiador de entender, mas eu sei que vocês entendem. É o mesmo corpo percebido de formas diferentes, em densidades diferentes. Então, esse corpo, ele precisa passar por uma purificação profunda. Como reduzir os sintomas da transição planetária? Como reduzir os sintomas da nosso salto quântico de evolução nesse momento? Purificação é a primeira coisa principal, é a purificação do nosso corpo. E não é só pelo fato de reduzir os sintomas físicos e emocionais, é também pelo fato de agilizar, de facilitar e de fazer com que fique muito mais leve, muito mais sutil essa elevação de frequência. Nosso corpo é como se fosse um manancial de rios e a energia circula aqui por dentro. Imagina um monte de fiozinho, esse monte de riozinho bem pequenininho assim passando por todo o nosso corpo. E as nossas emoções, as nossas toxinas alimentares, os pensamentos que não foram bem digeridos, tudo, as nossas crenças limitantes, tudo isso vai criando cristalizações dentro do nosso corpo e dificultando a transição das energias por ele.
e reduzindo inclusive a nossa capacidade perceptiva. Então, quando a gente purifica o corpo, é como se a gente fosse retirando essas cristalizações, abrindo espaço nesses rios e deixando que esses rios fiquem fluidos. E aí a gente consegue manter uma frequência elevada muito mais fácil. A energia ela transita de forma muito mais fácil para o nosso corpo. A gente não tem sintomas que se manifestem de forma negativa, que sejam desconfortáveis. Então, que tipo de purificação a gente faz? Alimentar, em primeiro lugar, parar de colocar para dentro aquilo que não faz bem, coisas muito densas, trazer uma alimentação basicamente vegetal, de um vegetal orgânico, de verduras, frutas, muita água. Uma água de boa qualidade, é importantíssimo que seja consumindo bastante água, porque nesse momento o nosso corpo, como um fractal da Terra, como uma célula da Mãe Terra, né? Imagina a Terra como um ser único, né? Gaia, um ser. Cada ser humano é como se fosse uma célula desse ser. E cada ser humano é muito importante. A célula da unha, tem a célula do pelinho da sobrancelha, tem a célula do fígado, tem a célula do coração, tem a célula do dedinho do pé. Todas essas células são o meu corpo, são a Terra, são um fractal. E são extremamente importantes, como que todas elas são importantes, todas, não pode faltar nenhuma, assim como nós, cada um de nós somos muito importantes na Terra. E é importante que a gente consiga manter uma frequência elevada. É importante o papel que cada um de nós veio fazer na Terra. Ninguém vai poder manifestar o papel que você veio fazer. Cada ser com a sua digital, com a sua particularidade de alma, de percepção da Terra, de percepção da realidade, com a sua vivência, desde essa consciência, cada um é extremamente importante. A nossa individualidade é extremamente importante. Por isso que agora é o momento de deixar que a tua criatividade se manifeste, deixar que esse ser lindo que tu tem dentro de ti se manifeste. Voltando às purificações, então, alimentação, primeira coisa. E a água, estava falando da água, a gente está nesse momento, a gente precisa trocar a água do nosso corpo com mais frequência nesse momento. A gente está fazendo uma renovação das nossas águas internas praticamente diariamente, né, de forma contínua, constante. Então, a gente precisa consumir muito mais água do que a gente estava consumindo. E muitos dos sintomas, eles acabam aparecendo por questão dessa falta de água, que não é uma falta de água especificamente, porque se você for fazer um exame, provavelmente não vai aparecer uma desidratação, mas é uma falta, o corpo ele não consegue ir adiante nos processos porque ele precisa de mais água, mais do que o dito como normal, e não tem o acesso a essa quantidade de água. Então, nesse momento é muito importante beber bastante água. Eu não digo que tem que beber 10 litros de água, 5 litros de água, mas sempre vai no parâmetro do que tu está acostumado. Se está acostumado a tomar 1 litro de água por dia, toma 2 nesse momento. Se está acostumado a tomar 2, toma 3 talvez, ou 2,5. Tu vai sentindo, mas presta atenção. Isso é muito importante, beber mais água. Movimento. Toda vez que a gente movimenta, principalmente as nossas articulações, a gente está dando um impulso harmônico no nosso corpo, como se fosse uma pedra caindo no mar, sabe? Que ela vai mandando aquele impulso harmônico. Quando a gente move as nossas articulações é a mesma coisa. Então é muito importante a gente todos os dias fazer um pouco de movimento. Mesmo que tu vá na academia, que tu seja um hiperatleta, coisas assim, movimenta as tuas articulações.
Pensa em todas as principais 13 articulações, os tornozelos, os joelhos, o quadril, os punhos, cotovelos, ombros e pescoço. E aí pode ainda ir mais adiante, né? Os dedos, ó, os dedos não são só as mãos não são só os punhos, cada dedo tem muitas articulações. Aí depois pode ir para a coluna, abrindo espaço, certo? Tem muita possibilidade de articular esse corpo maravilhoso. Então, move o teu corpo, as articulações, bota uma música e vai dançar, e vai trazer movimentos sinuosos para dentro do teu corpo, abrindo espaço, vai imaginando esse espaço sendo aberto dentro do teu corpo, as tuas toxinas sendo eliminadas. Respiração, muito importante, a respiração, encher o teu corpo de oxigênio, respirar, fazer exercícios respiratórios também pelo nariz. Nesse momento eu estou com o nariz trancado, por causa, toda vez que eu tomo, todos os dias que eu consumo menos água do que eu deveria consumir, meu nariz tranca. Isso é uma coisa que está acontecendo nos últimos tempos também. Então não é porque eu estou aqui falando para vocês e recebendo essas informações e fazendo esse conteúdo que eu estou aqui ascensionada, tá, minha gente? Eu também estou no processo, também estou sentindo sintomas e é só por isso que eu posso falar alguma coisa, porque eu também estou no olho do furacão, com todo mundo, tá? É importante trazer isso, né? As catarses, tá, gente? As catarses emocionais, muito importante. Quando a gente promove uma catarse, o que é uma catarse? Uma catarse é como se fosse uma tsunami de energia dentro do nosso corpo. E ela tem uma capacidade muito forte de deixar essas toxinas emocionais saírem para fora. Então ela pode ser uma catarse de um choro, ela pode ser o corpo tremendo, né, que a gente faz as bioenergéticas, pode ser também uma expressão artística intensa, uma dança também pode ser uma catarse. Muitas formas a gente tem de promover catarses no corpo, e essas catarses elas são ótimas para a gente liberar muitos elementais que estejam presos no corpo, deixar esse corpo mais limpo. Reduzir as informações, né? Purificação da mente, reduzir a quantidade de informações que a gente está recebendo, porque a gente recebe muita informação, e todas essas informações elas são absorvidas na mente, ela não entende a diferença entre o que está chegando da forma como informação, ou uma televisão, uma rede social, um filme, o que seja, e o que ela está realmente vivenciando na presença. Então a gente cria momentos de muito estresse no nosso corpo e acaba deixando nossa mente totalmente tamásica, cheia de informação acumulada ali. Então vamos reduzir a quantidade de informação que chega na nossa mente, tentar ficar mais tempo em silêncio, apagar um pouco a televisão, apaga o noticiário ele só te deixa num estado de ansiedade que tu não pode fazer nada, né? Tu tá ali vendo uma miséria acontecer, por exemplo, alguma violência, alguma coisa, e tu tá preso numa cadeira, tu não pode fazer nada para aquilo. Isso causa um estresse imenso do corpo, porque o corpo ele foi feito para reagir a uma situação de risco. Então, se tu tá vendo uma situação de risco e tu pode reagir a ela, aí tá tudo certo. O teu corpo ele tá feito para isso. Agora, se tu não pode, aquilo fica ocupando um espaço ali, gerando uma ansiedade, gerando um estresse, gerando uma bagunça nos nossos hormônios que não precisa, porque esse corpo é uma tecnologia extremamente avançada. A gente está muito bagunçado. E agora é o momento da gente alinhar ele. Esses sintomas todos que estão aí é por essa bagunça que a gente fez, essa irresponsabilidade que a gente fez com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, uma irresponsabilidade total, pegando uma nave tão tecnológica e a gente fez essa bagunça. E agora é o momento da gente voltar, começar a limpar ela, a fazer a manutenção necessária, porque é só a gente que sofre. Não vai ter mais ninguém, não tem ninguém que vai sofrer os sintomas por mim. Ninguém vai sofrer a ansiedade por mim, ninguém vai sofrer a dor por mim. Vai ser eu que vou ter que sofrer as consequências dos maus hábitos
que eu mesma proporcionei. Tá? Então, é uma coisa que é totalmente lógica a gente fazer essas purificações, certo? Tentar tirar a maior parte de distrações nesse momento. Né? As distrações, elas só nos deixam, como mesmo a palavra diz, distraídos do que realmente é importante, do que realmente a gente tem para fazer aqui. A gente não está aqui na Terra passeio. A gente está aqui na Terra para fazer essa transição planetária acontecer. E o que a gente precisa fazer é tão simples que chega a ser uma piada a gente ter que estar falando sobre isso. A gente somente precisa manter a nossa frequência elevada. É somente isso. Para manter a nossa frequência elevada, a gente precisa estar com a nossa nave em bom funcionamento. E uma coisa, na verdade, não anula a outra. A gente consegue manter a nossa frequência elevada, a gente vai imaginando, se a nave está em muito mau funcionamento, vai usando a imaginação para pouco a pouco ir fazendo uma purificação leve até chegar nessa frequência. A música tem muitas ferramentas também que podem ajudar. A música é muito boa para isso. A utilização de imagens, as meditações, como eu falei aqui, né? As catarses também, expressão artística de qualquer tipo. Perceber quais são as palavras que tu está usando, né? As palavras, elas vão gerar uma frequência ao teu redor. Pode ser uma frequência elevada, pode ser uma frequência muito baixa. Então, observe as tuas emoções, a emoção de gratidão. Gente, a emoção de gratidão, ela é a emoção que mais vai te trazer um benefício. Então, hoje, olha, agora, fecha os olhos, respira fundo e pensa em 3 coisas que tu é extremamente, verdadeiramente grato por ter hoje na tua vida. E eu tenho certeza que tu vai encontrar. Porque no mínimo, tu tem a tua vida. No mínimo, tu tem talvez alguma pessoa, tu tem o teu corpo, tu tem uma situação. Eu tenho certeza que tu tem um teto, ou tu tem um alimento. Se tu tá vendo isso, tu tem internet, tu tem algum celular ou algum lugar para poder ver esse vídeo. Então, fecha os olhos, 3 coisas para agradecer. E realmente, agradece de verdade. Sente o quanto tu é grato realmente por aquilo. E deixa essa emoção preencher o teu corpo. Respira nessa emoção. Só isso já vai te ajudar a dar uma subidinha na frequência. Certo? Trabalho voluntário. Bom, botar o corpo em movimento. O teu corpo foi feito para estar em movimento, não foi feito para estar na cadeira olhando só vídeo. Então, acabou o vídeo, apaga ele, vai fazer alguma coisa. Apaga o computador e vai fazer alguma coisa. Apaga o celular, deixa o celular de lado e vai fazer com as mãos. O teu corpo tem ferramentas presas ao teu coração para fazer coisas. Então, sai da cadeira. Vai manifestar o que for, que seja um desenho, que seja uma dança, que seja uma música, um canto, que seja passeada, uma caminhada, conversar com um vizinho, que seja perguntar, cozinhar, lavar uma louça, perguntar se a tua mãe está bem ou o teu vizinho está bem, dar um oi para o porteiro, que seja e fazer um trabalho voluntário. Não importa, mas que seja fazer alguma coisa com amor. Sai da mente e vem para o corpo. É através do corpo que a gente vai manifestar isso acontecer. Arro? Gratidão por estar aqui. Eu sou Marina Capra Chu. Assim falei com muito amor. Arro.